Esse time do Vasco está ensinando duas coisas pra gente. A primeira é que com essa defesa não vai ter jogo fácil. E a segunda é que apesar dessa defesa, não vai ter jogo perdido também não. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, porque hoje tem jogo do Vascão, hoje tem Libertadores. Pois é hora de desligar a chavinha do estadual, ligar a chavinha da Libertadores, porque hoje, às 9h45 da noite, com transmissão da Rede Globo para parte da rede, o Vasco vai até o Mineirão enfrentar o Cruzeiro pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Um jogo que ganhou muita importância aí pro Vasco, né? Áreas de decisão pro Vasco, por conta da nossa derrota na primeira rodada em casa para a Universidade do Chile. Os planos que todo mundo fazia para o Vasco nessa fase de grupos da Libertadores era o quê? Ganhar os jogos em casa e buscar o que desse de pontos fora. Como a gente já perdeu os 3 primeiros pontos disputados em São Januário, agora a gente tem a obrigação de conseguir recuperá-los em jogos fora de casa. E o jogo de hoje é, para mim, o que a gente tem mais possibilidade de fazer isso. Se a gente pegar os 3 jogos que o Vasco vai fazer fora de casa aí, o de hoje é o que a gente tem mais chances de sair com uma vitória, na minha opinião, por vários motivos. O primeiro, que é o jogo menos fora de casa que a gente vai ter, né? A gente vai estar jogando no Brasil, o Mineirão é um estádio que todo mundo, ou pelo menos a grande maioria dos jogadores do Vasco já conhece, o árbitro vai falar português, a torcida adversária a gente já conhece, então a gente já vai ter essa facilidade aí. Fora isso, o Cruzeiro também, apesar de ter aí, né, no papel grandes nomes, Mano Menezes de técnico, Thiago Neves, tem o próprio Dedé, Robinho, é uma constelação ali de jogadores bem cotados, não vem bem aí na temporada, acabou de tomar um sapeca iaiá do seu arquirrival, o Atlético Mineiro, no primeiro jogo das finais do estadual, né? A verdade é que o Cruzeiro sofre do que todos os times grandes sofrem nesse começo de temporada, que são poucos jogos qualificados. A gente fica jogando esses estaduais, jogando contra equipes pequenas, acaba não sendo muito testado. Às vezes cria-se a ilusão, porque goleou um Boa Esporte, goleou um Tupi, que está com um time bom, aí quando vai pegar um adversário mais qualificado, acaba se encrencando, né? E nesse caso, os times de Minas sofrem até mais disso, porque são só o Atlético e o Cruzeiro como clubes grandes, né? Eles se enfrentaram só 2 vezes esse ano, então é menos jogos para você ser testado. O Vasco, por exemplo, aqui no estadual já jogou 1 vez contra o Flamengo, 2 vezes contra o Fluminense, 3 vezes contra o Botafogo, então já são 6 clássicos. O Cruzeiro chegou a ganhar do Atlético Mineiro na primeira fase do Campeonato Mineiro, ganhou por 1-0, um placar magro, do Galo, que também não vem lá essas coisas. Depois, na primeira rodada da Libertadores, tomou um sacode do Racing lá na Argentina, né, 4-2, e agora tomou mais essa pancada aí do Galo por 3-1. Então, eles vêm para o jogo de hoje muito pressionados pela torcida. A torcida já foi lá no CT cobrar os caras, tanto pelo esse mau resultado da primeira rodada da Libertadores, né? Porque com certeza eles estão pensando igual a gente de fazer seus pontos em casa e arrancar o máximo de pontos fora. E nesse sentido, a derrota lá pro Racing não chega a ser... E pensando assim, essa derrota pro Racing lá na Argentina não chega a ser tão grave. Mas tem que pensar o seguinte, já perderam na Argentina, se eles perdem hoje, eles ficam numa situação parecida com a nossa. Então, eles têm essa pressão, a obrigação que eles tinham de ganhar em casa aumenta ainda mais para o jogo de hoje com a derrota que eles tiveram para o Racing, né? Fora isso, acrescente-se a isso a pressão e o desgaste natural que já tem quando você perde aí para o seu único rival na cidade, por 3-1, o clima lá no Cruzeiro não tá bom, tá tenso e a gente pode tentar explorar isso aí. Eles com certeza vão vir para cima do Vasco, vão tentar fazer o resultado e a cada minuto em que eles não conseguirem fazer o gol, eles vão se ver forçados a virem mais para cima da gente e vão abrir aí oportunidades para o contra-ataque. O Vasco pode tentar explorar esse nervosismo do Cruzeiro para, num contra-ataque aí, talvez resolver a partida.
A gente tem jogadores velozes e habilidosos na frente, Paulinho, Pikachu, o próprio Riascos, se não tem muita habilidade, compensa com muita garra e muita velocidade, e tá mordido com o Cruzeiro também, sai meio obrigado lá, pode às vezes isso servir de motivação extra para ele, então a gente pode explorar isso aí. Qual é o grande problema dessa estratégia? O grande problema é que para você fazer uma estratégia dessa, de chamar o adversário para o seu campo para tentar explorar o contra-ataque, é que você tem que ter uma defesa sólida, né? Você tem que conseguir segurar o tranco do adversário te atacando. E isso é tudo que o Vasco não tem no momento. E eu falei aqui que a cada minuto que passar sem o Cruzeiro abrir um gol, aumenta a pressão para o lado deles. Agora o inverso também, se eles já começarem um jogo abrindo o placar, porque a gente não conseguiu segurar o ímpeto deles, eles já ficam mais tranquilos, porque já vão estar na frente do placar, e aí com mais tranquilidade podem até construir um placar mais dilatado para eles. Por conta disso é que eu apostei logo no começo da semana que o Vasco iria de 3 zagueiros hoje, que o Zé Ricardo ia mexer nesse time, botar 3 zagueiros e tentar passar o ferrolho lá atrás para conseguir segurar esse ímpeto do Cruzeiro que deve ter logo no começo da partida. Apostei que ele ia aproveitar que o Giovanni Augusto se machucou novamente, deve ficar de 2 a 3 semanas afastado aí, para botar um terceiro zagueirinho ali, que deveria ser provavelmente o Erley, né? Você deve estar falando, é isso, tem que botar o Ricardo. Eu também acho, mas provavelmente ele botaria o Erley, ou até mesmo o Bruno Silva, o Ricardo, coitado. Já desisti aí de voltar a vê-lo do lado do Vasco, deve ter feito uma coisa muito grave pro Zé Ricardo. Mas enfim, mesmo com o Erley, com o Bruno que fosse, eu acho que seria interessante. Não custa lembrar que a última vez que a gente jogou com 3 zagueiros foi contra o Fluminense, na fase ainda inicial da Taça Rio, né? E foi a última vez em que a gente não tomou gol. Foi um 0 a 0 chato, o Vasco não criou muitas chances lá na frente também, mas não é um empate que o Vasco quer hoje. Segundo o Thiago Galhardo, em entrevista após o jogo de domingo, o Vasco está indo aí para esse jogo de hoje para empatar. Se conseguir achar uma vitória, melhor. Mas o objetivo do Vasco vai ser voltar com um pontinho de Minas. Ora, se esse é o objetivo, mete 3 zagueiros lá, que foi o jeito que a gente não tomou gol da última partida, e vamos ver o que dá para fazer, né? Até porque, se o Mano Menezes observou um pouco o Vasco aí, viu a última partida contra o Botafogo, por exemplo, já percebeu que esse time do Vasco aí, ó, se você subir a marcação, se você for marcar lá na saída de bola, ferrou pro nosso time, porque a nossa zaga ali e o nosso goleirão não tem nenhuma habilidade para sair jogando, a bola no pé queima que nem uma batata quente, e se o Cruzeiro tiver essa percepção de aumentar a marcação, qual vai ser a solução? Chutão para frente, para ir rifar a bola lá na intermediária, muitas vezes cai no pé do adversário? Vai ser a solução que vai restar e não deixa de ser uma maneira de entregar a bola para o Cruzeiro, né? Então, até por conta disso, a gente jogar com 3 zagueiros ali, botar o Erley, o Ricardo seria o ideal, ou até mesmo o Bruno Silva, que vem aí qualificado, teoricamente, uma das características que foram mais exaltadas para ele ser contratado é que ele teria uma qualidade aí na saída de bola, no toque de bola. Então, às vezes poderia ser a oportunidade aí, né? Fechar um pouco mais a defesa com 3 zagueiros e ainda botar ali uma saída qualificada para levar a bola até a intermediária, até o ataque do Vasco. No entanto, não é isso que deve acontecer. Segundo as informações que chegam lá de São Januário, dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco, o nosso time deve ir com a mesma escalação, ou bem próxima da escalação que enfrentou o Botafogo, a saber, Martin Silva no gol, Rafael Galhardo na lateral direita, Paulão e Eraso formando a dupla de zaga, e o Fabrício provavelmente continua na lateral esquerda, né? O Henrique já está liberado para jogar, pode ser uma opção aí, pode aparecer como surpresa, mas o Zé Ricardo não gosta muito de juventude, prefere apostar nos jogadores mais rodados. Eu estou achando que ele vai segurar o Fabrício na esquerda mesmo. No meio campo, de sábado, o Wellington, Wagner, Pikachu e Paulinho formam aí a meiuca que pode levar essa bola para o ataque. E na frente lá, Riascos deve ser nosso centroavante isolado, responsável pelos gols da equipe. Eu acho uma escalação temerária, né?
O Zé Ricardo tá insistindo com essa defesa. Quantos jogos já, gente? Há quantos jogos já? Uns 5 jogos, pelo menos? A defesa tem feito água todas as partidas. Nossos últimos jogos aí contra o Botafogo, contra o Fluminense, contra o Botafogo de novo. A defesa falhou em todos os jogos, tomamos muito gol. E o Zé Ricardo parece não se importar com isso. Continua insistindo com o mesmo time, continua insistindo mais ou menos com a mesma formação. É complicado de esperar que hoje vá acontecer alguma coisa diferente, né? Que hoje a gente não vai ver Paulão, Eraso falhando. Novamente, se o Cruzeiro observou os jogos do Vasco recente, ele já deve ter percebido que a solução para chegar no Vasco é pelos cruzamentos na área, de preferência pelo alto. Nossos zagueiros não têm nenhum tempo de bola e ficam perdidinhos. Martin Silva também, goleiraço, mas não sabe sair do gol. Então, pode ser o caminho da mina para eles aí e pode ser o caminho da mina para o Vasco também. Porque uma reclamação que tem vindo muito de Minas é que a defesa do Cruzeiro não está sabendo se portar em cruzamentos, não está sabendo se portar em bolas altas, alçadas na área. Então, pode ser uma solução para o Vasco também, tentar jogar pelas laterais, botar o Pikachu e o Paulinho para caírem bem pelas pontas, cruzando para o Riascos, ou quem mais estiver vindo de trás ali. Tem que tentar explorar as fraquezas do adversário, não é mesmo? Quando terminou o jogo contra a Universidade do Chile, a gente perdeu e a torcida estava toda cabisbaixa, e eu defendi muito de que o jogo de hoje, o Vasco poderia dar a volta por cima, recuperar os pontos perdidos contra a Universidade do Chile, muito por causa dos argumentos que eu já usei aqui, mas eu confesso que de lá para cá eu comecei a ficar meio ressabiado, né? Com uma defesa que falha tanto, em jogos às vezes onde a gente nem é tão pressionado, como foi contra o Botafogo, a defesa já falha. A defesa já falha. Imagina numa partida como a de hoje, em que o Cruzeiro deve pressionar, deve martelar, vai vir com tudo para buscar essa vitória. É natural que o Vasco jogando fora de casa, contra a defesa adversária, recue um pouco, chame o Cruzeiro para o seu campo. E aí, como é que vai resistir essa defesa que tem falhado tanto diante dessa situação? É um verdadeiro teste de fogo aí, né? Ainda mais com o Zé Ricardo repetindo a escalação. Arrisco dizer que o Paulão ou ele sai como herói improvável da partida de hoje, fazendo uma partidaça lá atrás, defendendo tudo, quem sabe fazendo até um gol novamente, que nem já fez no Brasileiro do ano passado, né? Se os caras são fracos no cruzamento para a área, o Paulão é um cara alto, pode, quem sabe, o gol não sair da cabeça dele, né? Mas se não for o caso, se não conseguir fazer gol e se falhar novamente, que nem vem falhado, erros crassos, que dá para apontar claramente que ele foi o culpado, aí o bicho vai começar a esquentar pro lado dele. A chapa vai começar a esquentar, a galera não vai perdoar o Paulão, não. Enfim, vamos ver o que vai rolar hoje, né? Repito, já não estou mais tão otimista que nem estava antes, principalmente por causa da zaga, que tem deixado a desejar, e o Zé Ricardo não muda, vai insistindo, né? Tá insistindo com os mesmos jogadores, com a mesma formação. Por que a gente vai achar que agora mudou, em 3 dias mudou tanto ali, mudou tanto a situação do clube, né? Já fiz uma aposta nesse sentido na partida de domingo, achando que a final poderia motivar, mas não é motivação. O problema do Vasco não é motivação, né? O problema do Vasco é qualidade mesmo. Por isso, eu vou apostar que o jogo de hoje vai ser 2-2. Acho que a gente vai conseguir fazer os gols lá na frente, mas atrás vamos deixar a desejar. Vou botar aqui os gols de hoje. Pikachu novamente vai aumentar a sua artilharia no ano aí no Vasco. E o outro vai ser o Paulinho. Pikachu e Paulinho, os grandes astros da equipe aí. Os 2 jogadores que eu boto mais fé, que podem, se não fizerem gol, ajudarem, participarem da jogada para os gols de hoje. Beleza, galera? Digam nos comentários, então, a expectativa de vocês sobre essa partida. Quanto vocês acham que vai ser o placar? Digam aí as suas impressões sobre o Cruzeiro. E não se esqueçam de voltar mais tarde, porque se tudo der certo, depois do jogo, tem vídeo aqui no canal para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.